Olá, boa noite. São exatamente 20 horas e 34 minutos e nós vamos iniciar mais um programa da TV Anante no enfrentamento da crise do Covid-19. E hoje nós temos 4 convidados ilustres que vão compartilhar conosco as suas experiências. Então nós temos a doutora Rosani Araújo, que é médica do trabalho e ela atua na atividade de transporte urbano e também é vice-presidente nacional da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Temos conosco o Dr. Antônio Meira, que é o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego e vai trazer importantes contribuições da associação em relação à saúde do trabalhador que é motorista profissional. Aí destacamos os caminhoneiros. Temos também o Dr. Domingos Neto, que é médico do trabalho do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, e também o Dr. Vinícius, que é o médico do trabalho do Grupo Pão de Açúcar. Hoje, a nossa proposta é discutir as medidas que foram adotadas dentro dessa atuação do médico do trabalho dessas atividades essenciais e que possamos debater algumas medidas, tirar algumas dúvidas, que também trazer para o debate as perguntas que os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo site da Anante, pelo Facebook da Anante ou pela plataforma do YouTube, esse programa. Quero agradecer em nome da diretoria a presença de todos. Hoje eu não estou no estúdio, como todos podem ver, mas é cumprindo aí a orientação do isolamento, de diminuir de toda forma o fluxo e a circulação de pessoas e assim proteger também toda a nossa equipe de produção que também está trabalhando de suas casas, de suas residências. Boa noite a todos. É uma honra e um prazer muito grande. A nossa gratidão, porque os senhores encontraram aí um espaço nessa agenda de vocês, nesse momento de crise, para estar conosco. Muito obrigada. Gostaria de passar a palavra para a doutora Rosani. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite da doutora Rosilane para participar desse momento importante de crise na saúde, um evento nunca vivenciado por cada um de nós, tenho certeza. E eu que estou numa empresa de transporte urbano, nós aqui, as empresas em Porto Alegre tem 1.483.000 habitantes. E as empresas de transporte aqui em Porto Alegre são 11 empresas e elas têm cerca, no total, de 8.000 trabalhadores. Então, assim, as empresas de transporte até pouco tempo transportavam 1,5 milhão de passageiros por dia em Porto Alegre. Com a crise financeira, houve uma redução de 50% já há alguns meses, então houve uma queda para 700.000 passageiros por dia, e agora com a pandemia a gente consegue trabalhar somente com 20% da capacidade total, ou seja, com 140.000 passageiros por dia, entre as 8 empresas. Então, dessa forma, a crise, como se abateu, o sistema não se sustentará a partir de 30 de abril, essa é a perspectiva. Então, toda a capacidade, o número de habitantes de Porto Alegre, eles eram transportados por dia nessas empresas. E então, assim que surgiu a notícia no mundo, né, da pandemia e que estava se alastrando para a Europa e para outros países, eu acho que as empresas que estão se saindo melhor são as empresas onde o time já existe. Quando o time já está estabelecido, de SESMIT, de saúde, de segurança, um time alinhado com o operacional, um time alinhado com a direção da empresa, com a presidência, a gente consegue rapidamente estabelecer fluxos sem muita burocracia. Nesse momento, a burocracia, ela atrapalha muito, então é importante esse time estar afinado para que todos executem o seu papel de uma forma consolidada já, que sejam responsáveis pelas suas ações e que sejam a referência dentro da empresa de uma forma segura e que estabelecemos uma confiança no trabalho da gente, né, como médico do trabalho. Nos momentos de crise que nós podemos demonstrar a importância da medicina do trabalho,
dentro das empresas e na sociedade em geral, porque nós temos vidas, e são muitas, que passam por nós, e então é importante a nossa orientação. Né? As empresas e os trabalhadores esperam de nós, nesse momento, uma atuação muito firme, e para isso a gente precisa estar se atualizando com a medida provisória, com todas as portarias que saíram do Ministério da Saúde, desde a 454, a 467, os decretos de cada estado, as orientações dos conselhos federais e conselhos regionais de medicina, as próprias notas que saíram da ANANT. Então, nós precisamos rapidamente nos informar de tudo e, com paciência, com calma, pensar nas maneiras mais rápidas de estabelecer uma rotina dentro da empresa. Então, cada um fez o seu papel, a empresa foi rapidamente orientada em relação à prefeitura das medidas mais importantes que precisavam ser tomadas em relação ao transporte público. O primeiro decreto foi o 20.519, aqui em Porto Alegre, no dia 20, que estabeleceu rigorosamente assim que o transporte deveria seguir os seus horários, a sua tabela de horários de transporte coletivo, que foi formalizado e foi fornecido pelo EPTC, que ela deveria trabalhar com uma redução de viagens variando entre 10% a 50% do total de viagens da tabela, então já reduzindo a circulação de pessoas na cidade, né? Com isso, nós tivemos um decreto mais recente agora, que foi o 20.534, de 31 de março, da Prefeitura de Porto Alegre, onde esse número já mudou. Então, assim, a redução de viagens está variando entre 10% a 70% do total das viagens. Então, no momento de pandemia, de calamidade pública, a gente tem que ter muita cautela, porque as ações, elas vão mudando muito rapidamente. Vocês podem ver no site do Ministério da Saúde várias portarias e o quanto elas foram mudando em relação à orientação. Inicialmente, então, não liberando máscaras, por exemplo, né, de uso para todos. Por quê? Porque nós precisávamos manter o uso de máscara e chegar a máscara aos profissionais de saúde. Então, para não deixar faltar materiais de segurança para essas pessoas, então, agora a gente já está num outro momento, então já estamos há um mês aí de ações, onde agora, então, o nosso ministro da Saúde, o Mandetta, orientou, então, o uso das máscaras pela população em geral, na circulação, inclusive máscaras caseiras, né? Então, essas coisas vão mudando muito rápido, e acho que aquilo que está mais afinado dentro das empresas consegue ter um resultado melhor, né? Um time mais afinado, mais próximo, tem sempre resultados melhores. Então, foi proibida a utilização do cartão TRI para pessoas igual ou superior a 60 anos, nos horários das 6 às 9 da manhã e das 16 às 19, nos horários de maior pico. Ficou autorizada a utilização do cartão TRI por estudantes apenas no horário das 11h30 até as 14h30, isso foi modificado depois que as escolas fecharam, e aí, no novo decreto, então, o cartão TRI só autorizado para residentes e estagiários e aprendizes de atividades de funcionamento de estudantes nas áreas da saúde e de educação. Foram medidas rigorosas de higiene foram implantadas, então esta é a ação muito rápida da diretoria e da presidência dessas empresas, de ouvir as orientações e seguir imediatamente na implantação. Então, higienizar as superfícies de contato, direção, banco, maçaneta, painel de controle, porta, catraca, corrimãos, balaústres, com álcool gel, aliás, líquido a 70%, diariamente a cada e individualmente nos transportes, né? Manter a disposição da entrada e da saída. Oi. Maravilha. Vamos, desculpa, acabei cortando um pouquinho, porque a gente precisa beber mais do seu conhecimento. Então, espera lá mais um bocadinho. Sim, são muitas informações para pouco tempo, né, Rosilane? São muitas... E a sua experiência é muito grande, e é numa atividade muito complexa também. Então, nós vamos retomar, eu queria passar agora para as primeiras só considerações, e a gente retoma. Antes eu queria falar que nós já estamos com 93
colegas que estão nos acompanhando, tem gente de todo canto do país, a Miriam Oliveira, a Carolina Feitosa, Regina Rebouças, de Roraima, Lúcia Tavares, do Rio de Janeiro, Natália Pinheiro, Marcelo Simões Albuquerque, o Fernando Araújo, Carol Lei Jardim, de São Paulo, Guaratinguetá, Valdemar Filho, a Renata Pacheco, que é do Rio de Janeiro, a Leila, do DF, Malu Monteiro, de Alagoas, a Silvia Oliveira, do DF, a Solange, de Serra Negra, São Paulo, José Montal, da Bahia, Silvana Ramos, de Alagoas, Miriam Oliveira, de São Paulo, Ana Raquel Schmidt, do Paraná, César Cano, Leonardo Costenaro Sato, a Carolina Feitosa, o Whindersson, o Gustavo Nicolai, que ele é Minas Gerais e também é nosso aqui do DF, né? O Leonardo já falei, o Ale do Rio de Janeiro, a Ale Bizi, Nick, do Rio de Janeiro, e a Criciele também, do Rio Grande do Sul. Tiago Pereira também acabou de entrar. Muito, muito bacana isso, tá? Então, nós já estamos aí com 94 ouvintes nos acompanhando. Passo a palavra para o doutor Antônio Meira, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Boa noite, Rosilane, presidente. Muito obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui discutindo com a ANANT, tentando contribuir de alguma forma com essa qualidade nos deslocamentos humanos, né? Estendo os cumprimentos aí, a boa noite ao colega Domingos, Vinícius e Rosani. E estamos aqui para apresentar o que a gente vem fazendo nesse período de pandemia. No decorrer do programa a gente vai poder falar mais um pouquinho, mas a gente fez um guia de orientações para os caminhoneiros e também algumas orientações específicas para os médicos de tráfego. Então, acho que a gente vai ter oportunidade durante esse programa hoje de poder falar. Estamos aqui à disposição e agradeço mais uma vez pelo convite. Passo a palavra agora para o Dr. Domingos Neto, que é o médico do trabalho do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui nessa mesa virtual, né? Essa mesa virtual, e agradecer a Rosilane, né? Agradecer a ANANT e na figura da Rosilane pelo convite, dizer que eu estou aí à disposição para a gente discutir, trocar experiências, e é isso. Maravilha. Passo a palavra para o Dr. Vinícius, que está fazendo também mais um belo trabalho frente ao Grupo Pão de Açúcar, um grande grupo de hipermercados que também está dentro da área essencial, vital para todos nós, né, doutor? É isso aí. Boa noite a todos, boa noite, doutora Rosilane, doutora Rosani, os colegas doutor Antônio, doutor Domingos e todo mundo que está nos assistindo. Realmente tem sido um desafio imenso, assim, e grande, dar conta, assim, tanto pela rapidez como as coisas estão acontecendo e tanto pelas dimensões do que a gente tem que fornecer aí o apoio, enfim, e o suporte na nossa área. O Grupo Pão de Açúcar é um grupo bem grande, assim, a gente tem atuação em 18 estados, uma série aí de centros de distribuição, em torno de mais de 1.000 lojas. A gente tem SESMITs próprios em São Paulo, no Rio, Brasília, Ceará e Recife, e mais os parceiros nas outras capitais. Então é uma demanda bem grande, assim, e a gente teve que tomar várias condutas assim rápidas também para atender tudo que está se passando. Maravilha. A gente está aqui com o Dr. Francisco Edson Sampaio, engenheiro de segurança do trabalho. Bem-vindo à nossa live, nosso presidente da Associação Paranaense de Medicina do Trabalho, Dr. Ricardo Facim, e da ANANT, da Associação de Medicina do Trabalho de Alagoas, presidente doutora Mari Lourdes. Muito bacana isso, muito legal ter vocês aqui. Eu gostaria de passar a palavra para o doutor Antônio Meira para ele falar um pouco desse trabalho que a Abramet fez, só um pouco, porque a gente tem que ir e voltar. Certo. Na verdade, a gente fez um guia de orientações para os caminhoneiros. Juntamos a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, com a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Abrava,
e aí colocamos algumas orientações específicas para o caminhoneiro para evitar a contaminação desses profissionais e a propagação dessa Covid-19. Né? Então, a gente fez orientações desde limpeza da boleia, o que fazer no trato com os colegas, na hora de se alimentar, em relação à higiene pessoal. Então, foram orientações simples e importantes de serem feitas, porque a gente sabe que os caminhoneiros têm uma profissão muito importante, que ajuda o Brasil a continuar produzindo, gerando riqueza e desenvolvimento, levando, né, os materiais, a alimentação e os materiais que a gente precisa para conseguir vencer essa batalha que a gente está vivendo nesse momento. Então, acho que foi muito importante, teve uma adesão muito boa, uma grande distribuição dos caminhoneiros. Vai sair agora uma revista da Abrava, em que vai ter um destaque dessas orientações, cerca de 50 mil exemplares. Então, a gente está tentando, sempre na mídia, na TV, passar essas orientações. Então, eu vou deixar durante o período aí, ver quando for solicitado as orientações que a gente possa apresentar aqui, cada uma em relação àqueles temas que eu já falei aqui. Perfeitamente. E doutora Rosani, a senhora estava falando exatamente dessas medidas em relação à orientação, ao treinamento dos motoristas. Podia retomar isso para a gente? Então, enquanto a diretoria se preocupou com assumiu o seu papel de trazer quais eram as orientações da prefeitura, por exemplo, para vocês terem uma ideia, até o momento não foi liberado ainda pela ATP aqui o uso da máscara, né, pelos trabalhadores. Mas, então, tem toda uma série de regramento que a gente precisa obedecer. Mas, assim que foi lançado, então, o decreto com as orientações de higienização dos ônibus, uma equipe de time dos funcionários foi lançada como um comitê para participar da higienização, nesta parte de treinamento e higienização. Então, a cada parada nos terminais, os ônibus são higienizados por esta equipe, que fica uniformizada com máscara, com protetor, com luva, passando álcool gel não, sempre a gente agora está tão envolvido com álcool em gel que a gente fala álcool em gel toda hora, mas com álcool a 70% ou com substâncias à base de cloro, né? E então essa higienização é feita nos ônibus. Em relação ao nosso papel como médico do trabalho, de imediato a gente identificou quem eram as pessoas acima de 60 anos, porque como as rotas, as escalas, elas diminuíram. Vocês viram que inicialmente em 50% e agora de 10% até 70% das escalas funcionando somente na capacidade de 20%, mais ou menos em média, das rotas. Então, a gente de imediato os primeiros trabalhadores a saírem dessas linhas de frente foram acima de 60 anos. Como a gente tem uma ferramenta muito boa de informática, que já está sendo utilizada há muitos anos na empresa, a gente conseguiu identificar as doenças crônicas também, quem eram as pessoas dos grupos de risco que tinham as doenças crônicas mais importantes, né, os asmáticos, os hipertensos, os cardiopatas, aqueles que são imunodeprimidos, que fizeram tratamento recentemente para câncer, e assim, todas essas patologias que vocês estão cientes, né, de que são importantes a gente afastar, são grupos de risco. Então, imediatamente se identificou quem eram as pessoas do grupo de risco, e essas pessoas, preferencialmente, entraram, então, saíram das rotas, né, e aí a empresa pôde utilizar, através da medida provisória, qual o critério que ela iria utilizar para essas pessoas ficarem fora do seu trabalho. Algumas adotaram a questão dos feriados antecipados, as férias antecipadas, outros trabalhadores trouxeram laudos e afastamento, com sugestão de afastamento de alguns dias dos seus médicos assistentes por essas doenças, e aí a gente foi estabelecer um canal, então, depois de identificar essas pessoas, estabelecemos um canal de comunicação rápida para os trabalhadores. Então, através de um e-mail específico que chega para mim, que foi divulgado, e através do meu celular, do WhatsApp, do meu celular e de um outro número que a empresa disponibilizou. Então, por ali, o trabalhador pode se autodeclarar com a sua doença crônica, ele pode informar os seus sintomas e ser
receber, então, a sua teleorientação em relação ao qual a melhor conduta para ele tomar em relação àquele momento que ele está passando, se ele tem sintomas gripais, e aí se faz um contato telefônico com ele, liga para ele para saber se ele já consultou em algum lugar, se ele não consultou, se realmente precisa que ele esteja consultando, ou se ele pode receber essa orientação de tratamento sintomático, de isolamento, de repouso, para ele e para os membros da sua família. Então, de acordo com as portarias do Ministério da Saúde, a gente foi orientando através dos telefones, então, que eles entraram em contato, foi disponibilizado para eles o álcool em gel colocado em todas as unidades e também na parte administrativa da empresa, e conforme as notícias vão avançando, com as portarias, os decretos, as orientações, elas vão crescendo em relação as suas medidas, a gente vai tomando um passo à frente, né, vendo que o quanto foi bom já de imediato, ter tirado essas pessoas com doença crônica e acima de 60 anos, né, para evitar um adoecimento com agravamento dessas pessoas. E agora a gente está numa outra fase, onde nós estamos montando os DDS em vídeo, com orientações da lavagem de mãos, da higienização, do cuidado de como se relacionar com o cliente, de como se relacionar com o seu colega de trabalho, como usar o banheiro, como utilizar o vestiário, como utilizar, como chegar em casa, como se proteger de não levar nada para a sua família que fica em casa. Então, cada dia um vídeo de DDS que eles vão receber no seu WhatsApp, que eles vão receber diretamente, né? Então, fazendo uma linguagem bem próxima, para que rápido, de 5, 6 minutos, para que ele possa ver isso quantas vezes ele quiser, quantas dúvidas ele puder tirar ali, e que ele pode mostrar também para os seus familiares. Eu acho que o médico do trabalho tem esse papel educativo, não só para o trabalhador, mas para toda parte da sociedade que fica envolvido e inserido esse trabalhador. Então, essa é um pouco do que temos feito, falando de mais ações. Excepcional, muito importante essa didática de encaminhamento dos vídeos de DDS para os trabalhadores. É muito importante esse treinamento, insistir nessa orientação, é muito importante, e o papel do médico do trabalho vem aí mais uma vez protagonizar aí no enfrentamento da crise. Doutor Domingos Neto, fala para a gente um pouco, eu já estou com algumas perguntas aqui, mas eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco sobre as medidas que foram adotadas. A área da saúde é uma área muito, muito vulnerável, muito delicada, e acaba que ensejam muitas dúvidas. Fala um pouco para a gente sobre as medidas adotadas no hospital. Perfeito. Diferentemente, acho que das outras áreas, no hospital a gente teve aumento da demanda, né? E, de qualquer forma, a fala da Rosani, ela foi muito assertiva no início, em falar que, como a gente já tinha uma estrutura toda organizada, desde 2010 a gente tem uma parceria com a Universidade de Stanford no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que foca bastante em qualidade de vida e assistência aos colaboradores. A gente tem um outro momento, que foi em 2018, em que a gente participou de uma premiação, que é o Global Health Workplace Awards, que é uma premiação mundial, e naquele momento a gente ganhou um trabalho a mais, que foi também o cuidado dos dependentes do nosso hospital. E por que eu estou dizendo desses pontos? 2010, 2018, porque esse ano, 2020, é um outro deadline importante. Por quê? Porque toda a equipe do que a gente chama de saúde integral do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ela foi treinada desde esse primórdio em ouvir, de fazer uma escuta ativa dos trabalhadores, e nessa escuta ativa que a gente foi organizando os nossos programas, que eram exercício físico, alimentação saudável, estresse percebido, saúde mental, ansiedade, depressão. Só que tudo mudou. Em fevereiro para agora, a gente, esse treinamento para a gente acho que foi importante. A gente escutou os trabalhadores e entendeu que tudo foi modificado para estresse percebido relacionado ao Covid-19.
é o estresse percebido pelo medo de ter a infecção, estresse percebido por estar no grupo de risco, ou achar que está no grupo de risco e ter a infecção, ou estresse percebido de levar a infecção para dentro de casa, ou o estresse percebido de ter a doença, né? E então a gente acabou tendo que reorganizar toda a nossa estrutura para esse enfrentamento. E aí os 4 pilares que a gente utilizou foi, primeiro, a testagem dos sintomáticos, o segundo foram as ações de distanciamento e isolamento social, que tem também foco nos grupos de risco, a coordenação de cuidado para aqueles casos que são positivos, identificados na testagem, e a questão da coordenação de cuidado focado em saúde mental. E também, desde o início, desde o começo, foi estabelecido um comitê de crise em que tinha com participação da saúde ocupacional, da SCH, do hospital, né, que é a infectologia, e a alta liderança para iniciar as ações, né. Deixo os 4 pilares para a gente conversar no decorrer do... Porque já tem perguntas aqui também. Então vamos passar um pouquinho agora para o Dr. Vinícius, para ele falar um pouco sobre as medidas adotadas no Grupo Pão de Açúcar. Enfim, até meados do final de fevereiro e começo de março, a rotina era praticamente normal, assim, a gente não tinha ainda sofrido esse impacto, mas logo da semana do dia 16 tudo mudou assim muito rápido. A empresa constituiu com a alta liderança um comitê de crise também para enfrentamento da questão toda. A gente utiliza uma ferramenta que é fornecida pelo Facebook, que chama Workplace, é um canal de comunicação onde todos os funcionários têm o seu perfil e também interagem, toda a parte também da segurança do trabalho e todos os departamentos. Foram feitos vários comunicados assim por FAQ de perguntas e respostas em relação, e toda semana saía um novo nesse sentido, né? A gente conseguiu mobilizar aqui na sede em São Paulo, na parte dos escritórios administrativos, colocar uma boa parte, assim, muito mais de 80% dos funcionários em home office, e fizemos também o afastamento dos funcionários com mais de 60 e gestantes, e depois os de grupo de risco foram passando por análise para afastamento e concessão de antecipação de férias, por uma equipe também que se mobilizou, especialmente do SESMIT, uma hotline também de telefone, semelhante à da doutora Rosane, um e-mail específico, onde a gente tem contato direto com os RHs das lojas em todo o Brasil, e foi criado também um aplicativo do grupo também com perguntas e respostas e orientações. Eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho do que a gente conseguiu fazer com o apoio da operação nas nossas lojas. Eu não sei se vai aparecer, mas deixa eu botar mais para cá. Onde tem o guichê, assim, o checkout, foram instalados placas de acrílico para tentar isolar um pouco mais o trabalhador desse posto de trabalho. Na loja, deixa eu ver para cá, foram colocados sinalizadores para as distâncias entre os clientes. Aqui também, acho que dá para ver um pouquinho melhor, sinalizando nas filas, né? E aqui também, de novo, uma cena lá onde tem uma placa de acrílico, aqui. E aqui também a disponibilização dos displays de álcool gel nas lojas. Aqui é a parte da peixaria e tem uma também junto, aqui é da peixaria junto do açougue. E uma série de banners e ações nesse sentido. E, felizmente, a gente tem conseguido dar uma boa resposta. O e-mail tem bastante demanda todo dia, os contatos telefônicos também, mas a gente tem conseguido atender aí a expectativa do nosso público, tanto do nosso trabalhador e também do nosso cliente. Maravilha!
A Maria Guiomar pergunta, doutor Antônio Meira, onde é possível encontrar, onde que fica disponibilizada essas orientações da Abramet? A gente disponibilizou no site, em formato de PDF. Tem também todas as redes sociais da Abramet, no Facebook, no Instagram. Nós produzimos vídeos curtos com algumas orientações específicas. Por exemplo, orientações sobre mesa e da boleia, da parte da cabine, orientações no trato com os caminhoneiros. Cada orientação específica, vídeos, 5 vídeos, que a gente chama em carrossel, que podem ser acessados no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube e principalmente no Facebook da Abramet. E no site tem também o próprio guia, que é um folder com as orientações para poder ser feito download no próprio site da Abramet. Para os caminhoneiros, a gente distribuiu através da Abrava, a diretoria está distribuindo por WhatsApp nos grupos de caminhoneiros do Brasil afora. Certo, obrigada. Doutor Domingos, a Carolina Feitosa, ela faz uma pergunta e aí eu acho que todo mundo pode colaborar com a resposta também. Como suspender o isolamento social sem ter o real nível de circulação do vírus na sociedade em cada região? Nesse momento, para os trabalhadores portadores de doenças crônicas, já se antecipou férias. E agora, como conduzir esses trabalhadores nos serviços essenciais? Então, quando terminar esse período de férias, como que vai ser a condução? Na saúde? Como é que vocês estão fazendo isso? Na saúde, no hipermercado, no transporte? Domingos, pode começar com você. Perfeito. Então, um dos pilares das ações é a questão do distanciamento social e isolamento, né? A gente tinha já um programa de gestão de informação bastante robusto e rapidamente, e com um esforço grande também da equipe, a gente conseguiu identificar os grupos de risco. O primeiro desafio da formação do grupo de risco é perceber que os critérios são absolutamente heterogêneos. Quando você pega a OMS, o Ministério da Saúde, CDC, NHS, cada um tem um critério. Na verdade, é aquele famoso cão que não tem dono, morre de fome, né? O fato concreto é que ainda há muito pouca evidência científica que foi possível compilar. Bem, esse foi o primeiro desafio, definir um critério, aí mapear então os grupos de risco e aí sim fazer caixinhas para o grupo de risco. Quer dizer, sempre a primeira tentativa era teletrabalho, a gente buscou bastante passar para todo mundo para teletrabalho. A segunda eram atividades de apoio à gestão, de adaptação de atividades que não tivesse contato com o público, e a terceira ação, lembrando que a gente está num hospital e as pessoas continuam ficando doentes, as pessoas ainda têm AVC, ainda têm infarto, ainda têm o câncer de mama que precisa de tratamento e outras doenças, apendicite. E então, dentro do hospital, ele foi organizado, ele foi rachado de tal maneira que tivesse caminhos para os sintomáticos respiratórios e caminhos que é pronto atendimento, unidades de internação e UTI que não atendessem casos suspeitos. E aí, quando não era possível essa readaptação, eles são readaptados nessas unidades que não têm assistência direta a caso positivo ou suspeito. Eu entendo que essas ações, que são ações de férias e que são licenças remuneradas, são da gestão de pessoas e, de fato, dentro do contexto, várias acabaram indo para essa atuação também, que é do líder, do gestor direto, mas do ponto de vista da saúde ficou mais ou menos estabelecido isso. Tentativa de teletrabalho, depois readaptação para atividade que não tivesse contato com o público e, por último, a readaptação para as unidades que não atendem assistência, não prestam assistência direta ao Covid, né? Eu acho que eu respondi essa pergunta, né? Como que aconteceu no transporte urbano, doutora Rosania?
como que está sendo, como que vocês estão trabalhando essa questão do grupo de risco? E o pessoal que está de férias, quando retornar? Então, quer dizer, quando terminar as férias, digamos. Foi falado já da preocupação de adoecer, da preocupação de ser um doente mais grave em relação à doença, né, do risco de morte que existe e o medo das pessoas. Então, alguns realmente, houve poucos, mas houve algumas situações de descompensação de diabético, crise de asma, tivemos uma internação, inclusive, que ficamos na expectativa se seria Covid ou não, mas foi negativo, teve alta, ficou só 10 dias internado. Então, tivemos algumas situações de atestados por descompensação, logo no início. Os feriados foram antecipados para alguns, para outros, então, as férias que já tinham direito foram retiradas, férias antecipadas também, e agora a gente está num momento onde houve esse respiro de tempo para que as negociações coletivas sindicais pudessem acontecer. Então, algumas cidades do interior aqui já no transporte já estão alinhados em relação a esses acordos. Porto Alegre, alguns já estão acontecendo, né? Então, a redução para teletrabalho, para aquela situação, porque 90% dos nossos trabalhadores na área de transporte urbano não ficam dentro da empresa, eles estão na rua, nas suas escalas de trabalho, então a empresa funciona praticamente 24 horas, então os trabalhadores, os motoristas, os cobradores, eles chegam na empresa em torno de 3, 4 horas da manhã e termina o último turno em torno de 2 horas da manhã, então praticamente a empresa funciona 24 horas. Com a redução, então não é possível a gente fazer teletrabalho para o motorista nem para o cobrador, mas a gente pode sugerir, né, implantar ferramentas de treinamento para aqueles que vão ficar em casa nesse período, que são preferencialmente os do grupo de risco, para que eles possam fazer treinamentos de segurança, treinamentos da sua área, atualizações por vídeo, por capacitações à distância. Então, é um momento da gente ser criativo em relação a esse trabalhador. Muitos, provavelmente, desses acordos vão haver redução do número de horas trabalhadas, e aí, com isso, redução dos salários, eu acho que está indo nesse caminho, é o que eu tenho visto, e os aposentados, né, também, que têm maior idade, estão com as suas aposentadorias, então, algumas decisões até de poder se adaptar a esse momento, né, de contribuir. Eu acho que, eu vejo assim que as empresas de transporte urbano, elas estão bem organizadas em relação a isso. Até as pessoas às vezes têm um certo preconceito em relação às empresas de transporte urbano, como se, por ser mais informal, uma atividade mais informal, muito próxima da população, né, todo mundo já andou num ônibus e sabe, né, como as pessoas vão se conhecendo ali dentro, porque elas pegam o ônibus dentro do mesmo horário, sempre com o mesmo motorista, então cria-se laços, né, mas, esses laços, eles aparecem no comprometimento, então, desses trabalhadores, não só com a sua atividade profissional, mas também com a clientela da empresa, onde eles são pessoas que eles conhecem, no dia a dia, eles acompanham o desenvolvimento das crianças na escola, né, as crianças pegam o ônibus na primeira série, segunda série, e vão até se formar, muitas vezes, numa mesma linha com o motorista. Então, isso é muito bonito da gente ver o comprometimento deles, não só com a empresa, mas também com o cliente. E as empresas de transporte urbano estão muito bem nessa área, porque elas se preocupam não só com os trabalhadores, mas também com a população, com a sociedade. Então, uma das medidas que foi feita, só complementando aqui para finalizar essa pergunta, foi orientado, então, pelo decreto de que deveria ter orientações em relação ao risco de como se pega a doença e como se previne, para que fosse colocado dentro de todas as unidades, de todos os ônibus, né, em cartazes informativos em relação para a população. Então, a empresa de ônibus, ela é uma excelente ferramenta para divulgação. Atrás dos ônibus, a gente tem os door, que são aquela parte de trás do vidro do ônibus, onde a gente utiliza também para várias campanhas. Então, a gente pode utilizar também aquele painel, né, de vidro da traseira do ônibus para informações
de saúde, de segurança também, quando neste momento tão importante, né, que são os DOR, aqueles que ficam na traseira do ônibus, e então há uma preocupação não só com o trabalhador, mas com os clientes também, em como protegê-los, em como orientá-los, né, e essas orientações, elas estão gradativamente aumentando, inicialmente no contato direto entre as pessoas, e agora já com orientações em relação às suas famílias, né, em como chegar em casa e se prevenir, aonde deixar sua roupa, como fazer a higiene, onde deixar um saquinho perto da porta, deixar os sapatos do lado de fora. Então, estas orientações que vão indo além, né, só do ambiente de trabalho. Maravilha. Você me fez lembrar de quando eu ia para a faculdade no Rio de Janeiro, de ônibus, que muitas vezes eu quase chegava atrasada e o motorista esperava eu chegar. E me saudava, ele, olha, da próxima vez eu vou sem você. Doutor Vinícius, o doutor Maurício Sato está perguntando assim, quais critérios vocês estão utilizando para considerar uma pessoa como pertencente ao grupo vulnerável? No boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, eles consideram somente grávidas de alto risco, por exemplo. Queria ouvir um pouco o doutor Vinícius sobre isso. A gente se baseou fundamentalmente nas orientações do Ministério, mas assim numa perspectiva assim de cuidado maior, na nossa empresa foram todas as gestantes, já foram afastadas já inicialmente, assim como todos os funcionários acima de 60 anos. A gente só tem feito a análise depois escalonada para os casos de grupo de risco para outras doenças. Também a gente fez vamos dizer, uma mesclagem entre as orientações do próprio Ministério e de algumas referências por painel de especialista ou da especialidade ou de alguns outros centros de referência que a gente tem utilizado. Maravilha. E ainda, para o doutor Vinícius, uma pergunta da Carolina Feitosa. Ela observou em alguns supermercados, outros, que eles decidiram desligar o sistema de refrigeração do ambiente, mas a maioria não tem ventilação natural. E ela observou que a maioria dos caixas faziam uso de máscara, mas devido ao calor, tirava a máscara nem sempre com a mão higienizada. Adotava uma toalha de pano para secar o rosto. Nesse caso, o calor não gera maior risco de contaminação? É a pergunta da Carolina Feitosa. A gente acredita que nesse contexto, sim, né? Porque quando você tem um sistema de refrigeração ligado, ainda que você mantenha a porta aberta, etc., você consegue ter um fluxo de ar que vai minimizar, né, esse impacto. E um local onde está sem refrigeração e com uma situação de calor, justamente vai ocorrer isso, né? A pessoa vai transpirar, eventualmente vai mexer na máscara, vai tirar, e isso a gente entende como uma situação que vai agravar. Foi muito interessante a colocação desse painel de acrílico para evitar o contato do operador de caixa com o cliente, porque um tempo atrás, eu acho que umas 3 semanas atrás, eu fui a um supermercado e eu observei que havia uma cliente que primeiro ela estava com as mãos com aquela luva de plástico comum, não é nem a luva de látex descartável, como a gente diz, é uma outra luva de plástico, e ela usava uma máscara e ela continuamente, ela baixava a máscara, colocava a máscara e passava a mão, pegava tudo e passava aquela mão com a luva no rosto, o que passa para a população uma ideia errada de que eles estão protegidos, porque eles não sabem lidar, e quem não está acostumado a usar máscara se incomoda muito com a máscara. E o tempo todo mexe com a máscara. Então, ela tirava a máscara e se projetava para frente, para ficar mais próximo da operadora de caixa, e falava muito perto dela. E eu fiquei muito incomodada com isso, não quis abordar a cliente, mas na hora que ela passou e foi a minha vez, eu orientei a caixa que toda vez que um cliente chegasse, ela desse 2 passos para trás para poder mostrar que era necessário manter a distância. Existe uma pergunta que está sendo repetida e já foi respondida de uma certa forma aqui, que é como proceder
quando, por exemplo, terminar as férias de pessoa do grupo de risco? Eles voltam para o trabalho? Foi uma pergunta da Maria Guiomar, que tem vindo também de outras pessoas, de outros ouvintes. Então, a resposta simples é: as pessoas do grupo de risco, elas permanecem no grupo de risco quando retornam das férias. Então, elas vão precisar ficar em home office ou elas vão precisar ser mudadas de função para uma atividade em que não as exponham ao contato com pessoas, ou com atendimento ao público, ou se for no hospital, com pacientes, diretamente com esses pacientes. Então, isso o médico do trabalho vai precisar pensar. Porque mesmo terminando as férias, se nós estivermos ainda na vigência do isolamento, na vigência da pandemia, nós precisamos proteger esses trabalhadores, então eles vão continuar afastados, certo? Existe aqui uma pergunta? Contribuindo, Rose, é importante salientar, assim, que às vezes as pessoas pensam, ou até a empresa coloca isso para a gente, vamos afastar as pessoas, então, para o INSS. O INSS dá benefício por incapacidade, né? E as pessoas de grupo de risco, não necessariamente elas estão incapazes, pode até acontecer de ela ficar incapaz, e até necessitar, pela sua própria doença, de um afastamento superior a 15 dias, e aí sim ela tem direito ao encaminhamento ao benefício. Mas não porque ela está no grupo de risco por ser uma portadora de uma doença crônica, necessariamente ela vai estar incapaz e ir para benefício, né? Então, cabe a nós sugerir alternativas, né? Mas a gente tem que ter muito claro que essas decisões, elas não são só do médico do trabalho, nós estamos ali para ajudar a descobrir um caminho, porque nesse momento todos nós estamos procurando o melhor caminho para proteger essas pessoas, mas nós precisamos ser ouvidos e também apontar soluções que sejam possíveis, né, para que a tomada de decisão que é administrativa em relação a isso, né, se a empresa vai deixar essas pessoas, não podem ter teletrabalho, não pode ter, ela não é uma função como, por exemplo, um motorista de ônibus que vou conseguir deixar num teletrabalho ou num home office. Eu posso deixá-lo e fazer treinamentos, né, oferecer treinamentos à distância para ele. Mas se isso não for uma alternativa, se a empresa vai deixá-lo separado em casa, né, no isolamento social, protegendo esse trabalhador, e se ela vai remunerá-lo no total ou num percentual menor, esta é uma decisão que não nos cabe. Acho que cabe a nós oferecer algumas alternativas que são possíveis para o médico do trabalho, com uma sugestão de uma mudança de função, mas às vezes essas mudanças de funções nesse momento, elas também trazem outros problemas que são as equiparações salariais, e aí não é a nossa alçada, não é a nossa função, não é o nosso métier, mas a gente sabe que isso acontece. Então a gente precisa sugerir alternativas, mas também envolver a todos, né, aquilo que eu falei no início, o time tem que estar muito afinado, né, direção, operacional, SESMIT. Esse time está afinado, a gente pode, e é um time de confiança, onde quando nós somos ouvidos como pessoas de referência na nossa área, a gente tem uma melhor solução para oferecer, né? A gente se sente mais à vontade, com liberdade de oferecer sugestões e a empresa nos ouve, né? Mas eu sei que isso não acontece com todos os médicos, eu sei disso. Maravilha. Bem lembrado, no último programa da TV ANAN, eu convido a quem não teve oportunidade de acompanhar que acesse o último programa, porque nós tivemos aqui boas discussões em relação a essa questão do INSS, como bem lembrou a doutora Rosani. O José Montal, ele fala assim, tem sido usado alguma forma de atendimento à distância, telemedicina, para trabalhadores em home office? Alguma recomendação a respeito? José Montal, eu gostaria de convidá-lo a ler a recomendação número 4 da ANANT. Nós tivemos aí algumas recomendações, foram 4 recomendações, estão todas no site, e eu acho que vai poder subsidiar você bastante com esse tema. A Araci Ciambelli, ela diz assim, que coisa mais linda, que Deus proteja todos esses profissionais de saúde, que o meu sobrinho Vini tenha toda a proteção, rezo por ele todos os dias, inclua-nos também, Araci. Doutor Domingos, tem uma pergunta aqui.
Espera aí, que eu pulei aqui. Tá bem direcionada. Como que está essa questão da avaliação de risco dentro do hospital e a indicação do uso de máscaras? Como que é o protocolo? Porque como você já falou, o CDC fala uma coisa, o OSHA fala uma coisa, a OMS fala uma coisa, o Ministério da Saúde fala uma e cada Secretaria de Estado fala uma. Então, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso. Sim, tem até vários, depois a gente possa disponibilizar, a SCH do hospital fez vários vídeos informativos para a população e também para os profissionais de saúde que trabalham no hospital. Dentro do hospital tudo, ficou bem estabelecido, eu tenho uma tabela de em que momento aquele colaborador vai utilizar a N95 ou em quais situações ele vai utilizar a máscara cirúrgica, em quais situações ele não utiliza a máscara cirúrgica. Então isso foi um dos trabalhos iniciais, quando formou o comitê Covid de crise, ele tinha duas funções. Primeiro, lá no começo de tudo isso, era achar o nosso primeiro caso no Brasil, e a gente já começou a criar ações para isso também no hospital, e também delimitar de maneira clara em que situações o profissional da saúde vai usar os EPIs, né? Ou que EPIs e em que situação ele vai utilizar. Um exemplo clássico que a gente vê muito da população geral, por exemplo, é o uso da N95 no supermercado, Veja, isso gera também uma certa dificuldade. Eu tenho vários colegas de hospitais públicos que estão tendo dificuldade de conseguir o EPI. Então, a gente também tem que ter a consciência de que o EPI ele tem uma utilidade, né? Então, dentro do hospital, por exemplo, a N95 ela é indicada naqueles que procedimento, intubação, quando vai fazer um utilizador de um respirador. Então, eu acho que esse é um ponto também que a gente precisa discutir. Acho que em breve o Ministério da Saúde vai recomendar o uso de máscara de forma sistêmica, mas a gente também precisa ter esse olhar de que o EPI não é infinito, né? Eu acho que é isso. Não sei se eu te respondi, Rosi. Respondeu sim, a gente tem feito essa discussão, essa é uma discussão muito importante, porque a gente sabe exatamente que a gente precisa fazer a análise do risco dentro do hospital. Eu acho que isso fica mais fácil quando a gente tem uma unidade hospitalar que tem um fluxo dedicado, mas essa não é a realidade dos hospitais públicos. Então, nós temos sim pediatras que estão atendendo crianças, e as crianças são, a gente sabe que as crianças elas são portadoras do vírus, elas têm o vírus, elas transmitem, e muitas não desenvolvem a doença, né? Então, na hora desse atendimento, o risco do pediatra ser contaminado por uma tosse, um espirro, isso acontece, isso aí é a rotina do pediatra, realmente é muito grave. Então, assim, o que a gente aprende tecnicamente é qual é o equipamento de proteção individual que realmente protege o indivíduo, a gente sabe que nunca é 100%, o indivíduo naquela atividade quando exposto àquele determinado agente nocivo. Então, é isso que a técnica nos fala, né? E em relação à máscara, isso fica muito claro, qual que é o percentual, qual que é a máscara que é adequadamente designada para aquele tipo de atividade. A gente fala, por exemplo, da questão dos sintomas que são relacionados à conjuntivite também dentro do Covid, que é da área do oftalmologista. Ele atende o paciente, vai fazer um exame e fica ali menos de 15, fica ali 15 centímetros perto desse paciente. Então, existem outros atendimentos que geram risco maior e que a gente precisa analisar. Obviamente, a gente sabe dessa carência, dessa escassez de recursos que a gente precisa
fazer esse fornecimento com responsabilidade, principalmente porque aqueles profissionais que estão no atendimento direto, no pronto-socorro e nas UTIs, se nós perdermos esses profissionais, a população vai ficar desassistida também. Então é muito complexo, mas a gente não pode sair nunca de dizer o que realmente protege os profissionais de saúde, né? Muito bem colocado por você. A gente está com o Dr. Carlos Campos, nosso ex-presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Nós estamos com o presidente Walter, presidente da Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, a Federada do Rio de Janeiro. Muito bacana isso, vocês estarem conosco. Algum dos palestrantes já implantou atendimento por telemedicina? Se sim, qual plataforma tem sido utilizada? Eu não ouvi nenhum de vocês falando sobre uma plataforma específica. Vinícius, você adotou alguma plataforma específica? Ainda não. Então vamos voltar daqui a pouquinho para o Dé. Eu tenho experiência no hospital. Oi. No hospital, a gente já utiliza uma plataforma que chama Conexa, que na verdade ela usa a plataforma do Zoom, mas tem toda uma estrutura organizada para o atendimento. Aí entra um dos pilares que eu tinha falado, que era a testagem dos sintomáticos. No hospital, a gente tomou uma decisão muito parecida do modelo da Coreia do Sul, de testar o sintomático, mas testar, inclusive, os óligos sintomáticos, né? Então, teve teste para dispneia, para fadiga, que encontrou colaborador com Covid positivo, e a ideia aqui é básica. Eu tenho que identificar quem tem o positivo para que ele seja isolado, para que ele não transmita para a população interna e nem para os pacientes, mas também tem uma função de identificar de maneira clara quem tem o Covid positivo. A gente lá tem utilizado o PCR. Por quê? Porque eu tenho que criar uma linha de cuidado para essa pessoa que tem o Covid positivo. E aí eu separo assim, qual foi a coordenação de cuidado quando ele é positivo. Parece que não, mas gera uma logística imensa. Aonde vai ser coletado o SUAB? Quem que vai ficar checando o exame? Depois que deu positivo, vai ter uma equipe que vai informar para ele, acolhê-lo de que deu positivo. Depois vai ter uma equipe durante a infecção, que diariamente ela fica telemonitorando ele, no sentido de ver como é que ele está, se tem algum sinal de alerta, caso ele precise ter alguma complicação. E tem depois uma equipe do pós-infecção. Será que ele vai precisar ir para o INSS, ou no momento em que ele vai fazer o retorno ao trabalho ele já está assintomático. E toda essa linha de cuidado do Covid positivo, a gente tem utilizado telemonitoramento, que é por telefone, com a equipe de enfermagem e fisioterapia, e tem a teleorientação médica, que é na hora que, no telemonitoramento, se ele identificar alguém que está tendo alguma complicação, ela já vai para o atendimento de teleorientação médica para a gente ver esses sinais de alerta. E no retorno ao trabalho, a gente também tem feito com uma médica via teleorientação, o retorno ao trabalho que falo... o retorno de atestado, né, porque geralmente 14 dias, no 14º dia, de vez de trazer o paciente para passar em avaliação presencial, a médica faz. E o mais interessante é isso. Quando eu falei no início, são duas enfermeiras que estão gestantes, estão fazendo teletrabalho, e elas estão me ajudando em fazer essa parte inicial. E a teleorientação médica, que é o pós-infecção, com uma médica que está gestante, e aí ela faz também via teletrabalho. Então, então sim, a gente tem utilizado, e eu digo que vai ser um legado que vai ficar. A gente vai ter que pensar quanto médicos, de como a gente vai poder usar essa ferramenta, porque está sendo muito interessante, está sendo bem interessante mesmo essa utilização. Muito bem. Eu vou falar aqui uma mensagem. O Francisco Edson Sampaio, ele manda uma mensagem de Porto. Ele diz que lá em Portugal, em relação aos transportes públicos,
Uma das medidas tomadas para proteger o motorista foi isolar o seu posto de trabalho, colocando-se uma fita que impede a aproximação dos passageiros e travando a porta dianteira do ônibus. Todas as pessoas entram e saem pelas portas traseiras, então guarda um pouco mais essa distância do motorista. Eu queria chamar a produção para passar um vídeo, alguns segundos, só para mostrar o guia prático que nós lançamos pela ANANT. Guia prático ANANT sobre Covid-19 para a atuação dos médicos do trabalho tem o objetivo de nortear os especialistas em sua prática clínica frente à pandemia do novo coronavírus. O material é baseado nas recomendações da ANANT e de normativas das autoridades sanitárias e do governo federal. O guia reúne medidas de prevenção e controle de infecção que devem ser implementadas pelos profissionais que atuam nos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de micro-organismos durante qualquer procedimento. O arquivo pode ser baixado gratuitamente no site da ANANT. A gente vai voltar agora para perguntar para o doutor Vinícius como deve ser o procedimento do colaborador, de risco ou não, quando ele não é encaminhado para o INSS, né? Ele diz aqui que grupo de risco ou não, que pode precisar ficar mais de 15 dias afastado, sendo que o INSS não está em atendimento. É uma pergunta da Solange Malagodi. Então, a gente ele vai passar por uma avaliação com a nossa equipe, enfim, e na necessidade, a gente já acompanhou que o INSS publicou uma norma, uma portaria essa semana, onde vai ter uma pré-seleção virtual, assim, vai ser marcada a avaliação e vão enviar a documentação, o atestado, etc., para uma pré-avaliação com a equipe da perícia, para depois ter uma perícia presencial agora em maio. Até onde eu saiba, todo mês de abril ainda não estão com atendimento presencial. Mas isso é uma área que tem um conflito, porque também eu acho que, se não me engano, ontem saiu um parecer do Conselho, né, comentando que a avaliação pericial não presencial iria ferir a ética, assim, da ação, do ato médico, enfim. Então, a gente está na expectativa de como é que essas coisas vão se desenrolar em termos jurídicos também e práticos, né? Mas a gente já tem alguns funcionários que já foram, já tem perícia agendada para maio, mas, enfim. Certo. Como que está a questão do acidente de trabalho no hospital? Como que vai ser essa caracterização, Domingos Neto, em relação... Porque a medida provisória, 927, no artigo 29, ela fala do acidente de trabalho, sendo necessária a caracterização do nexo causal. E a gente sabe que, embora seja uma pandemia, existe na profissão, na atividade do profissional de saúde, a exposição e o risco é real e é da natureza da atividade, é diferente. Então, como que você está tratando isso com relação à notificação, abertura de CAT, enfim? Eu gosto quando a gente fala sobre a questão do nexo causal entre Covid e Covid no trabalhador da saúde, eu gosto de usar o que a gente chama de redução do absurdo. Então a gente pode pensar, eu vi já duas correntes e no final das contas as duas estão erradas, né? A primeira é que nada é infecção porque a gente está num momento de pandemia, isso não é real. Também dizendo que tudo é nexo, porque o trabalhador da saúde tem mais risco. Dizer que o trabalhador da saúde tem mais risco é igual dizer que o atacante tem mais chance de sofrer um pênalti do que o zagueiro. Sim, é verdade, ele está lá perto da área, ele sofre mais pênalti mesmo, né? Então,
de fato, eu acho que o caminho do meio é a lógica que a gente já utiliza. A gente tem que usar os elementos da história para a gente fazer o nexo ou não. Vamos dar um exemplo, se o trabalhador tem uma esposa que também trabalha no hospital, teve Covid, logo depois ele evolui, aparentemente esse caso veio de uma infecção comunitária que estava dentro do domicílio. Ou se ele prestou assistência a um paciente e que 30 dias depois descobriram que era Covid, e ele não estava paramentado, quer dizer, ali o nexo parece ser mais óbvio. Então, eu acho que no final das contas é fazer aquilo que a gente já faz, que é fazer a investigação, precisa ter clareza e entender, na luz do caso específico, se tem nexo ou se não tem. Eu acho que é isso. Perfeita colocação. Sobre isso, eu queria fazer mais um adendo, que nós, médicos do trabalho, não somos advogados de defesa nem de trabalhador e nem da empresa. Hoje, para qualquer tipo de acidente de trabalho, nós procedemos uma investigação. E é exatamente isso que o Domingos Neto falou e que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma investigação. Se o trabalhador ele estava prestando assistência a um paciente com Covid e ele desenvolve na evolução lógica da doença os sintomas e depois também ele testa e é positivo, nós temos aí todo um encadeamento. Então é investigação, porque nós precisamos, e se ficar comprovado, obviamente, tem que realmente abrir a CAT. Eu queria voltar um pouco para o doutor Antônio Meira, tinha uma pergunta aqui, e aí eu acho que eu acabei perdendo essa pergunta do Antônio Meira, mas eu queria fazer... Deixa eu ver aqui. Como que está essa questão, Antônio Meira, do trabalhador que é caminhoneiro? Muitos, eles já têm mais de 60 anos, muitos eles têm doenças crônicas e muitos também trabalham de uma forma autônoma, né? Como que você vê isso? Como que está sendo trabalhado isso pela Abramed? Isso. Em relação à Abramed, o médico de tráfego, a função dele, a gente não avalia em relação à questão de atividade profissional, né? A nossa função, quando a gente faz o exame de aptidão física e mental, está exclusivamente no fato se aquele condutor ele está apto ou não a conduzir um veículo, né? Isso cabe muito mais à medicina do trabalho, a gente tenta sempre separar isso. Antigamente existia uma observação que poderia ser colocada na CNH de evitar, né, não exercer atividade remunerada. E isso caiu por terra, houve um questionamento do Ministério Público, e aí isso não está sendo mais utilizado, não existe mais essa restrição. Então, quando a gente avalia o condutor, o caminhoneiro, a gente avalia se ele está apto a conduzir aquele veículo daquela categoria da CNH, né? A gente tem tido, hoje, atualmente, tem cerca de... Os últimos dados que a gente teve foi cerca de 2 milhões de caminhoneiros atuando no Brasil. Até eu aproveitar essa questão da pandemia e destacar uma ação importante, que é a questão da vacinação. O Ministério da Saúde incluiu esses profissionais no grupo de risco, que começa na segunda etapa agora, né, que começa a partir de 16 de abril. Então, eles estão nesse grupo prioritário a receber a vacina a partir de 16 de abril. Tanto os caminhoneiros como os transportadores de cargas e os portuários, eles entraram nesse grupo e a partir de 16 eles terão vamos dizer, esse privilégio de serem vacinados. A gente sabe que um grande número desses profissionais, eles são autônomos, né? E esse é o grande problema, como você questionou isso. Então, por isso, é importante a gente fazer, via associação, orientações específicas para esses profissionais, para eles não ficarem sem nenhuma orientação, porque muitas vezes não tem uma empresa que possa orientar eles a respeito, né? No nosso guia mesmo, uma das orientações em relação aos sintomas, quando eles estão, é a gente avisar isso, que aqueles que não têm empresa para informar, tem que informar os familiares e tomar todas as medidas que estão descritas no próprio guia
Se quiser, a gente pode comentar alguma dessas orientações aqui. Perfeito. O Dr. José Ricardo Facim, ele pergunta, como fazer uma avaliação de retorno ao trabalho por teleatendimento, se há uma queixa respiratória como tosse? Como todo atendimento de telemedicina, o médico ele vai precisar fazer uma boa anamnese e ele vai, segundo os critérios clínicos, ele vai decidir se esse é um tipo de paciente que precisa ser examinado pessoalmente. Não tem jeito, para fazer a ausculta, saber se precisa fazer encaminhar para uma tomografia, encaminhar para o atendimento de uma unidade de referência. O Dr. Eduardo Miung, ele coloca aqui, no cenário em que faltam testes de diagnóstico, o INSS irá aceitar concessão de benefício de casos de síndrome gripal leve e moderados que se afastarem por mais de 15 dias? Essa é uma pergunta. Como que está sendo realizado no hipermercado, doutor Vinícius? Quando o trabalhador tem sintomas de síndrome gripal leve e ele passa de 15 dias. Como que vocês estão tratando isso? Como eu já tinha comentado, assim, as coisas estão mudando praticamente diariamente, assim, mas até então, hoje, a gente tem continuado com a avaliação habitual da questão dos atestados. Os atestados por mesmo CID, ou CID correlacionável, eles estão sendo somados e estão sendo encaminhados. A gente vai ter que ver agora como é que o INSS vai atuar em relação a essa questão. Uma preocupação nossa, que a gente já levou assim, para a alta gestão, e isso a gente vai ter que também depois acompanhar, é essa questão propriamente dita. Assim, às vezes ele ganhou já 14 dias por um J00, um quadro gripal, e vai eventualmente retornar a trabalhar, e dentro do prazo de 60 dias, eventualmente ele se infecta com o Covid e vai afastar de novo. A gente, enfim, iria somar e encaminhar para o INSS. E o receio é, assim, a gente ainda não tem certeza de como é que o INSS vai se portar em relação a isso. Como bem lembrou a doutora Rosane, a indenização lá do benefício ela é dada pela incapacidade. Não necessariamente, assim, do período do Covid, que ficou mais acometido, está caracterizada talvez a incapacidade, mas e aquela quadro mais leve, que ele se afastou por 14 dias e talvez tivesse recuperado em 10, né? Então, isso é uma situação crítica que a gente ainda vai viver. Certo. O doutor José Montal pergunta, Domingos, a grande incidência da Covid-19 em profissionais de saúde pressupõe que as medidas de proteção coletiva e individual não estão no patamar ideal? É uma oportunidade muito legal de esclarecer um ponto. Existe algo na ciência que chama viés de aferição. Se eu, no meu hospital, estou testando, porque veja, quando a gente vê as estatísticas do governo, a gente está vendo de testes que estão sendo feitos em quem que teve mortalidade, que foi feito quem estava internado em UTI e quem estava internado. Não, o governo e a grande maioria dos serviços não está testando aquela base da pirâmide dos casos de Covid que tenha a infecção e que não tem aquela tríade completa e que não internou. Então, tem vários hospitais em São Paulo, e isso eu vi várias reportagens falando, olha, o tal hospital tem tantos afastamentos. Bem, a gente tem que entender isso também na luz do viés da aferição. Porque se eu testo, eu identifico mais. Eu gosto de dar esse exemplo. Se a gente pegar um hospital do sul da Guiana Francesa, que não está testando, provavelmente não tem nenhum caso. E esse hospital não tem nenhum caso porque não testou, ou porque... Entende? Então, tem aqui um ponto que é também o viés de aferição. Ninguém está dizendo, né, que o trabalhador da saúde não tem mais risco. Tem, isso é tão óbvio quanto andar para frente. Agora, também tem a questão do viés de aferição, porque a grande maioria dessa base não está sendo identificada. E aí entra o problema.
Porque se eu não identifico aquele que é oligossintomático, eu não afasto ele não faço o isolamento, que é, na verdade, o que é eficaz para a transmissão do Covid. Todo o resto, a gente ainda não tem evidência científica do que fazer, o que medicamento ou qualquer outra ação que a gente tenha. Então, eu diria assim, existe o viés de aferição, e muito provavelmente em alguns hospitais ou alguns lugares que não têm os EPIs adequados, de fato vão ter uma taxa muito maior de transmissão. Mas eu não diria, não iria por esse lado, dizer que os EPIs não funcionam. Isso não tá estabelecido pela literatura. Isso é uma percepção que nasceu da onde? Eu acho que veio da questão do viés de aferição. É importante demais quando a gente fala em EPI, principalmente para o pessoal da saúde, é a questão do treinamento, da paramentação, do uso do EPI e da desparamentação, porque muitas vezes o que nós ouvimos e vimos em alguns artigos e nos comentários nos outros países, e principalmente na Itália, da contaminação justamente que aconteceu na desparamentação desses profissionais. A Grace Kelly, Vinícius, pergunta assim, com relação ao grupo de risco, na rede de supermercados, foram afastados todos os hipertensos ou fizeram alguma classificação de afastamento, Vinícius? A gente seguiu uma classificação, assim, conforme o material do Ministério da Saúde, foram considerados de maior gravidade, de risco maior, os hipertensos de grau 3 ou que tivesse descompensado no tratamento, ou mesmo assim com mais de 3 drogas, especialmente algumas que favoreçam ali a questão do receptor da ECA, que parece ser a chave de entrada do vírus na célula. Paciente mais jovem, assim, com menos de 30 ou 35 anos, com o uso de uma droga compensado, ele foi orientado a seguir na atividade com todas as medidas de prevenção e, eventualmente, conforme o setor, o uso de máscara. Inicialmente, a gente realmente não estava... A gente estava seguindo a recomendação do Ministério para não usar máscara, mas depois teve um movimento assim, do próprio cliente, meio que cobrando essa postura do uso da máscara pelo funcionário, e essa empresa se adaptou assim nesse sentido, onde a gente está fornecendo máscara para os trabalhadores de vários setores, não só da parte dos perecíveis, agora também no próprio caixa e na parte da operação. Eu vou pedir um segundinho para passar aí uma publicidade nossa, uma divulgação nossa da ANANT, antes de seguirmos para as considerações finais, pois já estamos terminando o nosso programa. Pague a anuidade 2020 da ANANT, parcele em até 5 vezes no seu cartão e tenha acesso aos benefícios dos associados. Saiba mais no site www.anant.org.br. A ANANT oferece parcelamento em até 12 vezes pelo cartão para o pagamento de anuidade em aberto. Aproveite essa oportunidade e tenha acesso aos benefícios dos associados. Saiba mais no site www.anant.org.br. Uma última pergunta para o Dr. Domingos, antes de passarmos às considerações finais de todos. Médicos hipertensos, médicos com doenças crônicas, estão sendo afastados, Dr. Domingos? É a pergunta da Suzy. Da Suzy? Eu tirei os óculos e agora me pegou aqui. Não, é da Aline. SZK Aline, eu não sei pronunciar. A resposta é sim, a gente tem feito de que forma? Hipertensos, o critério NHS, que é o do inglês, é muito parecido com o critério do Ministério da Saúde, que considera doença crônica tem lesão de órgão-alvo cardiovascular. Então, esse grupo de risco, especificamente, foi naquelas caixinhas que eu falei. Então, foi identificado
E aí eles ou vão para teletrabalho, ou vão para atividades que não têm atendimento ao público, ou ficam nas unidades que foram organizadas no fluxo hospitalar para não atender caso suspeito e confirmado. Aí depende de cada caso, né? Não tem muito jeito. Mas a estratificação que a gente utilizou, que foi a da NHS, porque na época nem tinha tão bem estabelecida do Ministério da Saúde, ela é bem a UNHS é muito parecida com o do Ministério da Saúde. E aí faz esse recorte, ele faz só doença crônica, então hipertenso que tem lesão de órgão-alvo. Né? Eu acho que é isso. Acho que A Maria Guiomar pergunta: existe a orientação do médico do trabalho poder liberar se o paciente estiver recuperado e a perícia ser muito posterior? Tem feito isso? Sim, Maria Guiomar. Como antes já fazíamos, se o médico assistente fornecer um relatório, um atestado de alta do tratamento, e nesse atendimento que a gente fizer, seja por teleorientação e não tiver queixa, ele estiver apto para voltar, ele deve voltar ao trabalho sem precisar aguardar a perícia se ela estiver muito marcada lá para frente. Eu queria passar a palavra agora, alguns minutinhos, rapidamente, para a gente encerrar o nosso programa, para a doutora Rosani Araújo. Então, acho que foi um momento muito oportuno aqui, de troca entre nós, né? Colegas que estão em ramos de atividade diferentes, mas que com foco no mesmo objetivo, né? De levar um pouco mais de tranquilidade nesse momento, principalmente para os trabalhadores, para as empresas, para os empresários também. Acho que nesse momento o pânico, que é a grande preocupação que nós tínhamos no início, de que ele não se implantasse, né? Porque as pessoas todas estão vivendo, e a gente vê isso muito no ramo do supermercado, a mudança de comportamento dos clientes, né? A gente vai no supermercado também e vê a mudança de comportamento dos clientes de uma semana para outra, e vê a própria pressão mesmo que provavelmente a população deve ter feito ali, né? Como foi comentado pelo colega do Pão de Açúcar, para que o EPI fosse disponibilizado, ou o EPC, no forma do painel ali, para que as medidas fossem tomadas. Então, todos nós, assim, buscamos um caminho melhor diante desse desconhecido que estamos vivendo, né? Focando principalmente em não ter pânico, né? Saber das nossas convicções, ter um pouco de serenidade, assim, na hora da leitura de tantas informações. Eu acho que um pouco de nós todos estamos assoberbados de tanta leitura de documentos que saem quase que diariamente, né? E que, como médico do trabalho, a gente tem que estar bem atento. Essas orientações da ANANT são boas porque elas estão compilando tudo isso, facilitando a vida do médico do trabalho. E, como consideração final, eu gostaria só de lembrar que na teleconsulta, na teleorientação, é muito importante que a gente dê o consentimento, né? Que a pessoa assine o termo de consentimento orientado em relação a telemedicina, né? A teleconsulta, a teleorientação, e a teleconduta, assim, porque ali ela tem que saber que se cair a conexão, ela tem que aguardar, vai ser feita uma nova conexão. Se tivermos uma necessidade de não só fazer a tele, mas que seja presencial, a gente vai estabelecer uma forma que seja seguro para todos, né, no momento sob agendamento presencial, que não tenha aglomeração de pessoas. Então, a gente tem que passar essa tranquilidade. Eu acho que as pessoas esperam muito do profissional de saúde, de nós médicos do trabalho, essa calma nesse momento, né? Eles olham para nós com essa expectativa de que nós somos meio comandante desse navio que está à deriva nesse momento. Então, a gente precisa dar uma orientação segura e tranquilizar todos, né? Eu sei o quanto as diferenças são grandes das diversos ramos de atividade do nosso país, que é tão grande, que tem diferenças muito grandes, né, nas suas regiões, mas eu fico aqui dizendo para todos que a gente sabe qual o caminho que vai ser melhor da forma que a gente vai buscar chegar numa solução, né. Nós agora, só dando um exemplo, chegamos à conclusão que, como estava difícil
ter o acesso e não é também o melhor caminho a máscara descartável, como disse o Domingos, a N95 não é indicada de jeito nenhum, né, para atividade, por exemplo, de transporte, ou mesmo para os indivíduos, para a população circular. Nós orientamos, quantos de nós aqui, a gente não vai falar em quanto tempo a gente está formado, mas lá no início a gente usava, a nossa máscara não era descartável no sentido de ser de outro tipo de não tecido, né? Ela era de tecido em autoclave, ela ia para autoclave e ela voltava para nós dentro de um material esterilizado ali. Então, a máscara também pode ser de tecido, se bem feito, se não passar, se esse tecido for de uma textura de porosa muito fina, para que a gente possa distribuir 3 ou mais para cada trabalhador, e ele possa utilizar as medidas seguras de lavagem. Acho que recentemente nós teve até uma manifestação do Conselho de Farmácia e Química, orientando em relação à diluição da água sanitária com água para fazer a higienização, para fazer a limpeza de roupas, e então de 25 ml para cada litro. Então a gente pode também utilizar essa máscara lavável. Então, se na minha atividade, por exemplo, o transporte urbano, que não foi ainda liberado o uso de máscara para os motoristas e cobradores, à exceção daqueles que fazem a higienização dos ônibus, nada impede que a gente forneça para eles, para que eles usem quando forem circular em área fechada, conforme o nosso ministro da Saúde orientou. Então, se vai para um supermercado, para uma farmácia, ele pode utilizar uma máscara de tecido lavável. Então, não impede que a gente oriente ele e disponibilize 3 máscaras para que ele possa utilizar nessa atividade dele, que é fora da empresa. Uma preocupação nossa também com ele, não só no horário de trabalho, mas aonde ele circula. Então, acho que todos nós estamos aprendendo. Maravilha. Estamos recebendo aqui retornos muito positivos, né? A doutora Malu Monteiro lembrou a todos, e a doutora Rosani também, sobre as recomendações da ANANT para todos os médicos. É um momento de muita dinâmica e a gente precisa estar atualizando sempre, mas essas discussões da prática médica diária é isso que a gente está precisando nortear nesse momento de crise. Doutor Antônio Meira, por favor, as suas considerações. Aproveitar que eu lembrei de uma coisa importante, que a Abramet também, presidente Osilane, a gente articulou no Congresso algumas limitações para o transportador de... Né? Então, 2 projetos de lei com 2 deputados, um do Rio Grande do Sul e um de, por sinal, um até médico, sobre atuação em relação à linha de crédito, financiamento, dados, para tentar dar um apoio aos caminhoneiros nesse período complexo que a gente está vivendo. E tem dúvidas surgindo, pessoal muito preocupado em relação ao vencimento da CNH, das feiras, e eu queria aproveitar essa oportunidade aqui para lembrar que, no caso, as CNHs vencidas desde 19 de fevereiro, elas ficam com prazo indeterminado para renovação. Então, foi o próprio Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, publicou isso, então ampliou esse prazo para o pessoal ficar mais tranquilo em relação a essa preocupação. Os processos de primeira habilitação também vão ter um prazo estendido, que geralmente quando a pessoa começa a tirar uma carteira sem CNH, ele tem um prazo de 12 meses, e agora foi estendido para 18 meses, e prazo de transferência de veículos e por aí vai também foi modificado. Então, para o pessoal não ficar muito preocupado em relação a isso durante essa crise. E aproveitar e agradecer mais uma vez pelo convite, pela parceria da ANANT com a Abramet. Eu acho que os médicos do trabalho, os médicos de tráfego têm muito em comum. Nós fazemos um trabalho diferenciado, um trabalho importante, que tem relação com várias especialidades. A gente aproveita também para dizer que a gente lançou esse guia e teve um sucesso muito grande com os caminhoneiros e os profissionais. E semana que vem a gente vai estar lançando um guia com orientações específicas para os motociclistas. Vai ser lançado tanto nas redes sociais como ao público, também na mídia, televisão e jornais a partir de semana que vem. Então, com orientações específicas para esses motoboys,
que estão trabalhando e não estão parando, então orientações específicas para evitar essa contaminação. E a primeira coisa que a gente fez também foi em os médicos de tráfego, orientações de como deve ser feito nas clínicas, o que deve ser feito para ter um atendimento e diminuindo sim a contaminação, né? Diminuindo os riscos. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, dizer que estaremos sempre à disposição para poder debater e poder colaborar tanto com os médicos como para a população em geral, atuando sempre para tentar levar mais saúde a todos. Muito obrigado. Presidente Antônio Meira, eu aproveito para parabenizar a atuação da Abramet, desde a última gestão e na gestão do senhor também, muito atuante, muito importante. Nós vamos sim ter muitas atividades em conjunto para fazer a ANANT e a Abramet. Gostaria de passar agora as considerações finais do doutor Domingos. Bem, agradecer novamente o convite de fazer parte dessa mesa virtual e agradecer novamente a ANANT na figura da Rosilane. Eu acho que são nos momentos de crise que a gente precisa mostrar o nosso valor, né? Porque é um momento de crise em que separa o famoso joio do trigo, né? E eu acho que a gente, quanto médicos do trabalho, a gente não pode dar um passo para trás agora, não. A gente tem que dar um passo para frente, né? Porque as pessoas estão precisando da gente. E a gente precisa ter essa ação ativa. E dizer também que é também no momento de crise que a gente tem que ter aprendizados, né? Eu acho que eu já enxergo 3 aprendizados, pelo menos no meu serviço. A importância da gestão de informação, a importância da coordenação do cuidado, da linha de cuidado, da figura que eu chamo de navegador, sabe, de ficar navegando eu sempre me incomodei muito entre um periódico e outro, a gente não vai fazer nada pelo trabalhador. Aí eu via e tenho cada vez enxergado essa ideia do navegador, que é um profissional da saúde que navega com o colaborador nas suas demandas, e eu acho que isso eu aprendi agora e vi que funciona super bem. E, de verdade, como a telemedicina, e eu não estou falando de telemedicina ocupacional, não, eu estou falando de como a teleorientação ou como essas ações de telemedicina vão ser ou podem ser incorporadas no nosso cotidiano depois de tudo isso. A gente sabe que não vai ser tão abrangente como está sendo agora, e nem tem que ser tão abrangente como agora, mas fica esse aprendizado também. Perfeito, foi uma mensagem perfeita. Imagina nessa situação o médico do trabalho que ele não tem ali os dados epidemiológicos da empresa que ele atende. Como é que ele vai saber quais são esses trabalhadores do grupo de risco? Nem isso ele vai saber. Então, realmente, a gestão de saúde do trabalhador é muito mais do que acontecem em algumas situações com alguns médicos menos preparados, digamos assim. Doutor Vinícius, por favor, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite, então, da ANANT, participar dessa mesa com os colegas, doutora Rosilane. Uma grata surpresa encontrar a doutora Rosane, que é minha contemporânea de faculdade lá no Rio Grande do Sul. E dizer que, assim, tem coisas que o médico do trabalho ele funciona muitas vezes como um amortecedor, assim, entre as demandas do funcionário e do empregador, assim, que a gente tem esse papel fundamental para fazer também essas coisas acontecerem, tanto para um lado quanto para o outro. Certamente, assim, essa epidemia é um grande desafio, está sendo um grande desafio para todo mundo, para todas as áreas, mas eu tenho certeza assim, que a gente também realmente vai sair de uma forma mais madura e com uma visão melhorada assim, dessa questão de como enfrentar esses problemas todos. Me lembra uma frase onde se diz assim, que às vezes onde não tem caminho, a gente faz o caminho quando começa a andar. Então, como o Dr. Domingos falou, assim, o ir para frente, esse passo para frente que a medicina do trabalho vai dar junto nesse momento, é o que vai fazer a diferença. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigada, doutora Rosani, doutor Antônio Meira, doutor Domingos Neto, doutor Vinícius,
nós temos certeza que nós vamos sair todos, né? Toda a população mundial vai sair muito diferente dessa crise, vamos enfrentá-las juntos. Esse é um momento muito importante para a nossa especialidade, sem dúvida. Nós somos realmente um ponto de equilíbrio, um ponto de serenidade, de tranquilidade para a empresa e para o trabalhador, no momento em que nós usamos do nosso conhecimento técnico de forma ética para poder adotar todas as medidas necessárias no enfrentamento dessa crise. Eu fiquei muito feliz como médica, simplesmente como médica do trabalho, de ouvir a experiência de vocês e o tanto que vocês fizeram pelos trabalhadores e pelas empresas onde vocês trabalham. Assim, é muito orgulho que eu sinto de ser médica do trabalho, e vocês me fazem sentir mais orgulho ainda quando eu vejo colegas tão brilhantes, jovens ainda, e com um trabalho primoroso, servindo aí de exemplo para todos os outros médicos do trabalho. A ANANT está muito empenhada, tem sido chamada para fazer debates, para protocolos. Nós estamos aí até fazendo parte agora de uma discussão sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, dos equipamentos de proteção individual. Tivemos também agora uma participação num grupo de trabalho que vai fazer o treinamento o Ministério da Saúde e OPAS, o treinamento das equipes de saúde, naquele Brasil, nesse programa que tem agora de recrutamento, né, de cadastramento dos profissionais de saúde. Então, nós estamos trabalhando muito nesse momento e, graças a Deus, a ANANT tem respondido à altura a todas essas várias demandas, e os diretores e os presidentes de federadas têm colaborado muito. Eu gostaria de deixar mais uma vez o e-mail covid@.org.br para que os médicos encaminhem suas dúvidas. Lembrando que no portal da ANANT temos todas as publicações de legislações em relação ao Covid, protocolos e também as recomendações da ANANT. Boa noite, fiquem todos com Deus e até o próximo programa.